Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um podcast do Dose Diária. Aqui é a Josi Vidal, do Redesenhe Sua Vida. E hoje eu quero falar sobre uma prática que muda tudo e que, melhor ainda, né? Ela é gratuita. E hoje, então, essa prática é uma prática que muda completamente a sua vida. E ela não custa nada. Não precisa de curso, não precisa de ferramenta cara, não precisa de um ritual complexo. Só precisa de consciência. A prática que muda tudo é a prática da gratidão. Mas não é aquela gratidão automática, o obrigada por tudo. Eu acho muito interessante como é fácil a gente agradecer quando as coisas estão indo bem. É fácil agradecer quando deu tudo certo. O difícil é a gente agradecer quando não deu certo. O difícil é a gente agradecer quando as coisas estão indo erradas, né? Ao nosso ver. Porque quando a gente olha também a big picture, né? Como eles dizem, a imagem grande, você vai ver que nem tudo que aconteceu, que você achou que era ruim naquela época, foi exatamente ruim. A minha história, por exemplo, que eu conto muito da minha demissão. Naquele momento em que eu fui demitida, foi ruim, doeu. Mas quando eu olho hoje a visão geral, a big picture, eu consigo perceber que aquilo foi essencial para minha mudança de vida, para minha virada de chave, para minha mudança de caminho. Então, nem tudo que a gente está sofrendo hoje e achando que é ruim, é realmente ruim. Vai depender do que vai acontecer, mas a gente não sabe ainda o que vai acontecer. Então, hoje, eu tento levar a vida bem mais leve. Vou contar uma coisa que aconteceu, Ontem, eu fui fazer uma cirurgia e eu fui colocar um implante dentário aqui na Austrália. E eu, para quem me conhece, sabe que eu sou a medrosa, né? Eu morro de medo, principalmente de médico e dentista, então eu pareço um gato, assim, ficar, fujo, que nem... E, bom, criei coragem, marquei e fui fazer o meu implante. Morrendo de medo, mas eu fui. E passado 1 hora de cirurgia, o homem já tinha feito toda a escavação ali que precisava fazer, que parece que tá construindo um metrô ali na tua boca, um negócio gigante. Ele pega e fala assim: vamos ter que encerrar a cirurgia, fechar, e eu vou te explicar já o porquê. Aí eu, caramba, não acredito nisso. Aí ele fechou, fez os pontos, e aí ele me explicou, falou: Jô, tem um negócio aqui que é o seio nasal, enfim, que tá baixo, tá inflamado, e eu não posso colocar o pino, porque se eu colocar o pino, pode dar um problema e tal. Eu preciso parar a cirurgia, procedimento padrão, preciso parar a cirurgia. E eu fiquei bem decepcionada. Precisei de muita coragem para ir lá fazer a cirurgia, passar pela cirurgia, porque eu estou operada, eu tô com o buraco todo aberto, mas daí ele fechou, pôs os pontos e tal. Ou seja, furou o osso, furou tudo que tinha que furar para colocar, mas não colocou o pino. Ele também não me cobrou nada, mas agora eu vou ter que cicatrizar, vou ter que tirar os pontos. Aí a gente vai esperar mais 6 meses para o osso cicatrizar, para daí poder fazer a cirurgia. Então, olha o rolê. E eu, então, me senti frustrada. Mas, no final, quando eu cheguei em casa, eu agradeci. Eu agradeci porque deu errado. Deu errado na minha percepção de humana, Mas eu acredito, como eu falei, eu acredito que a longo prazo, vendo a
a imagem maior, isso deve ter me salvado de um problema, de uma infecção, de um implante que não deu certo, que não ia dar certo, que depois eu ia ter que tirar, de uma outra cirurgia, de um outro problema que de repente seria mais sério e mais grave. Então eu prefiro olhar para essa forma. Então eu agradeci ao meu médico, meu dentista, né, que foi cuidadoso e que observou que estava perigoso, que não estava no contexto ideal para fazer o implante. Agradeço por ter possibilidade de ir de novo, por ter dinheiro para ir de novo e por tudo mais. Então, eu agradeci. Então, o que eu quero dizer sobre a gratidão é que é muito fácil a gente agradecer. Nossa, obrigada a Deus, minha cirurgia foi um sucesso. Obrigada a Deus, meu implante aconteceu de forma rápida e fácil. Obrigada a Deus, passei na prova de imediato. Mas às vezes não é para acontecer daquela forma. E a gente precisa agradecer. Não agradecer, obrigada porque cancelou, obrigada pelo atraso da minha cirurgia. Não é isso. Mas é agradecer, achar o motivo para agradecer. Então, quando você estiver numa situação ruim, ou numa situação frustrante, ou numa situação que não deu certo do jeito que você gostaria, busca o que você pode olhar, que você pode agradecer. Então, no meu caso, né? Eu agradeci por ter um dentista que é preocupado, por um dentista que percebeu uma falha que ia dar, né, por eu estar num lugar bom. A cirurgia estava sendo gravada, inclusive, acho que justamente por todos esses... essa questão ética, né, e de cuidado, enfim, com o paciente. Então, eu entendo dessa forma, né, poderia ficar, nossa, que droga, que cara péssimo, vou achar outro. Mas não, eu vou confiar no tempo das coisas. Então, a prática da gratidão é a prática que muda tudo, porque ela muda a sua frequência. Então, quando eu paro de, coitadinha de mim, minha cirurgia não deu certo, e mudo para, nossa, gratidão pelo médico ter percebido o problema e ter encerrado a cirurgia. Né? Gratidão por a minha recuperação tá sendo rápida, tô super bem hoje. Embora tô um pouco inchada, um pouquinho do lado direito, mas eu tô super bem, do lado esquerdo, eu tô super bem. Então, essa gratidão que eu tô falando é a gratidão consciente, a gratidão que você sente no corpo. Porque quando você pratica a gratidão de verdade, algo realmente acontece no cérebro. Temos uma pecinha no nosso cérebro, né, no nosso corpo, que chama amígdala, que é responsável pelo medo, que é responsável pela reação automática. E quando a gente começa a agradecer, essa amígdala, ela começa a diminuir a atividade, ou seja, esse medo, ele começa a diminuir. Então, o nosso córtex frontal, pré-frontal, que é a parte que é responsável pelas decisões conscientes, ela começa a assumir o comando. Ou seja, você sai do modo sobrevivência e você entra no modo criação. E isso muda tudo. Porque muda a forma como você responde, muda a forma como você se relaciona, muda a forma como você enxerga os problemas. Perceba que a gratidão não é ignorar a dor, mas é ampliar aquilo que é possível. Então, eu lembro de uma fase da minha vida em que estava dando tudo certo. Eu estava trabalhando, eu estava produzindo, eu estava tentando evoluir, mas por dentro eu estava travada. E foi aí que eu comecei a praticar a gratidão de forma intencional. E eu pratico a gratidão todos os dias, de manhã quando eu acordo.
E isso virou uma chave. De novo, não foi uma chave mágica. Foi treino de foco, treino de percepção, treino de energia. Então, eu comecei a todo dia à noite agradecer, escrever 3 coisas simples. O que funcionou hoje, o que eu aprendi hoje e o que eu já tenho que antes eu pedia. Gente, isso aqui é ouro. O que eu já tenho, ou seja, o que eu conquistei que antes era um sonho. Morar aqui na Austrália para mim, durante 5 anos, foi um sonho. E lá naquela época era um sonho distante, era um sonho caro, era um sonho quase que impossível. E hoje eu já moro na Austrália há 8 anos. Há 8 anos que eu vivo o meu sonho. É claro que hoje eu tenho outros sonhos. E é importante de vez em quando a gente revisitar isso aqui. Então as 3 perguntas é o que funcionou hoje, o que eu aprendi hoje e o que eu já tenho que antes eu pedia. E aos poucos a minha mente parou de procurar ameaça e começou a procurar expansão. Porque quando a gente muda o foco, a gente muda a vibração. E quando você muda a vibração, você muda as suas decisões. E quando você muda as suas decisões, você muda o destino. A prática que muda tudo isso é simples, mas ela precisa virar um hábito. Não é sobre fazer a gratidão só quando você está inspirada, mas é principalmente fazer quando você não está. Porque nos dias difíceis é que a gratidão fortalece o sistema nervoso. Nos dias confusos, que a gratidão traz clareza. Nos dias pesados, que a gratidão traz leveza. E talvez você esteja esperando algo grande acontecer para agradecer, mas é ao contrário. Você agradece e então o grande começa a acontecer. Se você quer começar a fazer isso de uma forma guiada, eu preparei um guia gratuito com exercícios simples para você começar a aplicar todos os dias. Eu vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo. E se esse episódio fez sentido para você, compartilha com alguém que precisa lembrar que a transformação não começa com esforço externo, ela começa com consciência diária. Esse foi o nosso Dose Diária de hoje e eu te convido a fazer uma pausa e perguntar: pelo que eu posso agradecer agora? Um beijo de luz. Tchau, tchau.